Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Na passada semana estivemos à conversa com Isabel Brás do Castelo de Leiria, deixando-nos entusiasmados e cheios de vontade para visitar ou revisitar o Castelo de Leiria. Hoje falaremos de um museu único e que é uma verdadeira pérola situado na Serra da Aire. Falamos do Museu de Aguarela Roque Gameiro, situado na Vila de Minde. É, aliás, o único museu em Portugal exclusivamente dedicado à aguarela e exclusivamente dedicado aos trabalhos de Alfredo Roque Gameiro. Na próxima hora estaremos à conversa com Maria Alzira Roque Gameiro, sua diretora. Convidamos semanalmente os ouvintes a conhecer os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, às segundas-feiras, a partir das 13 horas e depois aos sábados pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Até já! Maria Alzira Roque Gameiro, bem-vinda a este programa e à ABC Portugal, Orem, e obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigada pelo convite, com muito gosto estou aqui. E fez uma boa viagem, vindo de Minde, Fátima, foi descendo até aqui ao sul. Muito bem, sim senhor. Olha, antes de falarmos do museu, normalmente convidamos as pessoas a partilhar um pouco do seu percurso biográfico e profissional, digamos assim. Fala-nos um pouco então de si. É natural de... Eu sou natural de Minde, fiz o meu curso dos liceus fora de Minde, lógico que na altura não havia, estive num colégio interno durante 5 anos, depois tive 2 anos no Liceu de Santarém, depois fui para a Faculdade de Letras de Lisboa. Aí fiz o meu curso de 5 anos com tese de licenciatura em Geografia. Por isso eu sou uma formação básica de Geografia. Depois fiz estágio no ano seguinte no Liceu Pedro Nunes, onde fiquei a vida inteira até me reformar. Fui fazer estágio. Portanto, e fiquei em Lisboa. Em Lisboa. Por volta de 78, não, sim, 80, à volta disso, eu entrei numa universidade privada. Primeiro entrei na Universidade Livre, que teve pouco tempo de existência, houve uma série de problemas, e depois as pessoas que saíram dali formaram a Universidade Lusófona, e eu mantive-me na Lusófona até... Que é ali no Campo Grande. No Campo Grande, até 2009. Pronto. E foi aí que eu entrei no mundo dos museus, por opção, não é? Porque, entanto, já estava um bocado ligada em Minde e fiz primeiro uma especialização, depois fiz o mestrado na própria universidade. Andei imenso tempo a fazer, porque aquilo era uma coisa que eu não tinha necessidade de fazer e fazia por gosto. E por isso demorar 2 anos ou 5 ou 6 para mim era igual, não é? E fui aprendendo e fui contactando com muita gente. Isso foi ótimo para depois, quando montámos o Museu em Minde. Foi Sim. Muito bom. E, portanto... Este foi trabalhar, portanto, neste mundo dos museus. Em criança, era habitual visitar museus? Sempre sim, foi sensível para esta área dos não museus? Não tanto, repara, a vida era diferente, não é? Eu sou uma infância na década de 50, por isso é completamente diferente. Mas lembro-me de miúda, muito pequena, tipo 4, 5 anos, ir ao Museu Malhoa com o meu avô. Ir pela mão do meu avô e ele dizer-me, vamos ver o retrato da minha avó. E então é a obra-prima de Roque Gameiro, que nós hoje temos no museu. A primeira vez que entrei em contacto com a obra foi pela mão do meu avô, que tinha 4, 5 anos, não tinha mais. Aí então já está a revelar que é familiar
do grande Sim, pintor sim. Roque Gameiro, que é uma Sim. pergunta que toda a gente Sim, deve sou fazer. familiar, lógico, não descendente direta, não é? Mas dou muito bem com todos eles, não é? Portanto, e não é só por uma parte. Ai, sim, eu sou de três avós, Rocamero, três avós. Portanto, é só sangue, veia artística, Não, não tenho nada de artística, absolutamente nada, a negação total. mas tem do gosto e da paixão. Sim, o gosto, sim, o gosto, por sim. aí. Mas, quando sei, é uma família cheia de Sim, talentos a sim, nível não da só os pintura. descendentes diretos, mas os ramos colaterais também, algumas pessoas se dedicam à pintura, sim. Falando em geografia, este gosto que tirou a geografia justifica as viagens que fez, ao que sei, visitou 87 países, Não certo? sei se são 87 ou já há mais um ou outro, mas assim à volta dos 80 e tais, sim, sim. Não, é um gosto muito especial desde criança, não é? Com os meus pais eu visitava o país, com eles ainda saí uma ou duas vezes para até Espanha, que era assim uma aventura, não é? E depois já formada com um grupo de amigos, nunca em viagens organizadas, que eu detesto, não é? Mas com um grupo de amigos organizamos viagens e percorremos o mundo, não é? Estes 3 anos têm sido assim um bocadinho mais difíceis, duros, não é? mais duros. Vamos lá ver se conseguimos retomar. E consegue desligar-se enquanto viaja e visitará museus e monumentos, etc. Desligar-se da parte profissional. Consigo um bocadinho, mas sempre tirar uma fotografia, porque slides, que eram os slides, eu tenho 27 mil slides, não é? Tirar slides para depois mostrar aos meus alunos, isso era sempre a minha preocupação, não é? Hoje, talvez mais preocupada no domínio da museologia, não é? Mas sempre, já não são as imagens para mostrar aos alunos, mas é para eu ver, não é? Para eu ver. Exatamente. Então, pode-nos falar então em que contexto é que foi criado este Museu de Aguarela Roque Gameiro? Olha, o contexto, isto é muito especial, porque Roque era uma pessoa importante, todos os míndricos conhecem, não é? Mas a determinada altura as pessoas entraram em contato com a obra dele, não por acaso, mas porque em 1964 Roque Gameiro faria 100 anos. E então a família e as filhas que ainda eram vivas fizeram uma grande exposição em Lisboa, no antigo ateliê dele, que elas ainda tinham. E então uma parte significativa da família de Minde e mesmo de outros mindricos foram ver a exposição. E aquilo realmente era um mundo, porque as pessoas não conheciam a obra. Roque Gameiro viveu do seu trabalho e por isso a obra ficou dispersa. As pessoas compravam e não sabiam onde estava, não é? Pelo menos nós não sabíamos. A família saberia alguma coisa, mas não saberia tudo. E então os mindricos foram até Lisboa e ficaram fascinados com a obra. Disseram, mas em Minde um museu aqui era bom. E então, mas agora, portanto, pode explicar para os ouvintes que não estão tão dentro do mundo das artes quem foi Roque Gameiro e que importância teve na história da arte? O grande aguarelista português. Aguarelista em vários campos, desde a ilustração até aguarelas de cariz etnográfico, que são extremamente importantes, não é? Tudo isto passando pelo desenho. A base da aguarela é o desenho. E por isso ele foi a pessoa notável no domínio da aguarela, dominou a tinta como ninguém, com todo o pormenor. A aguarela de Roque Gameiro não são pintalgadas, é uma precisão muito grande. Ele vai pintar aquilo que vê, aquilo que sente. E tem aguarelas fabulosas. Às vezes nós temos aguarelas no museu que têm 5 ou 6 centímetros, não é? E depois temos outras um bocadinho maiores, mas nunca a aguarela em dimensões muito grandes. Não, quase à lupa. Sim, a lupa dá a impressão que a determinada altura que ele usava sempre pincéis de fraco calibre, mas há determinados aspectos, quando a pessoa vai analisar com pormenor, que pensa, isto é um pelinho de gato só, porque é um fiozinho que ele faz, sei lá, estou-me a lembrar de um miúdo da Nazaré, em plena areia, com um miúdo que tem 2 centímetros, não tem mais na aguarela, e tem o suspensório. O suspensório é o fio.
aquilo tinha que ser feito com um pincel de pelo de gato ou pelo de Marta, que era o que ele utilizava mais, não é? Sim. Isso, o grande pormenor. E então as pessoas nessa exposição entraram em contato com a obra e quiseram um museu em Minde. E passado 6 anos, em 1970, inaugura-se o Museu Roque Cameiro em Minde. E onde é que está situado Esse museu? museu acabou por fechar, não é? Porquê? Porque não tinha condições, é aquilo que eu costumo dizer, foi um museu feito de cima para baixo, não é enraizado. Agora, imagine que estamos em 1970, pleno Estado Novo, as condições que a gente sabe quais eram, numa vilória minúscula, sem gente com conhecimentos dentro do domínio artístico, muito menos da aguarela. O museu não tinha pernas para andar. Numa casa que era provisória, porque daí a 1 ano ou 2 fazia-se uma casa nova. Nunca se fez. E a determinada altura, uma das filhas as outras já tinham morrido, mas ela, com mais idade, diz-me para mim, vamos ver aquele triste museu. E eu estou muito preocupada porque sinto que estou velha e vou morrer sem a obra do meu pai estar entregue. Isto marcou-me muito. O museu fechou em 1980 e nesse princípio da década de 80 eu reunia-me dezenas de vezes com os meus primos, pensando o que é que a gente faz. Nós temos alguma responsabilidade, porque isto é nosso, depositarmos as obras aqui, foi tudo dado pela família, está bem que elas estão guardadas, nesse tempo elas estiveram guardadas no Museu Zé Malhoa, nas Caldas da Rainha, mas estão lá por, enfim, uma cedência do museu e uma boa vontade, mas nós queremos-las em Minde. E então andámos anos a pensar como devíamos fazer. Não sabíamos nada de museus, nenhum de nós sabia, não é? Mas uma coisa estava nas nossas cabeças, igual ao anterior, não. E por isso ele não podia ser feito de cima para baixo, ele tinha que ser enraizado na população. E então as ideias começaram a amadurecer, entramos em contato com a filha, que ainda era viva, com os netos, que acolheram muitíssimo bem a nossa ideia. Nós pensámos, não vamos começar já com o museu, vamos criar as condições para o museu. Então, em 86, constituímos uma associação chamada Centro de Artes e Ofícios Roque Cameiro. Da qual ainda é presidente do Conselho Diretor. Diretor. Ainda sou. E então a associação formou-se em 86 e vamos pensar com quê? Tínhamos 0 tostões, 0. A família deram-nos uns esboçozinhos de uns desenhos, de umas coisinhas, fizemos uma exposição, vendemos. Pronto, isso dava para quê? Ou deu para quê? Primeiro, o que é que vamos fazer no centro, não é? Começámos por reunir a direção da banda da Sociedade Musical Mindense, uma banda amadora, como todas elas, ou quase todas, e dissemos, nós estamos a pensar fazer uma pequena escola de música, o que os senhores acham? E estou a ver um senhor, já morreram quase todos, não é? Um senhor que levanta assim um bocadinho a cabeça e diz-me assim, isso seria ótimo, a nossa banda, em vez de ter amadores, teria gente a saber música. Pronto. E hoje a banda integra na banda muita gente que está ainda ou que já passou por o nosso Conservatório de Música. E então começámos com uma pequena escola de música. Hoje o Conservatório tem 280 alunos, não é? Depois, a seguir à música, no ano seguinte, avançámos com a educação corporal. E avançámos com um ateliê de dança. Mantemos o ateliê de dança. Depois pensámos, vamos revigorar coisas de Minde. As mantas de Minde, que já não se fabricam, ninguém tece mantas de Minde, porque era uma coisa um pouco conectada com gente de fracos recursos, com uma vida pobre, os impostos começaram a ser muito, muito elevados, a lã começa a ser muito cara e as pessoas deixaram por completo. Houve quem nos desse um tiar que ainda tinha, meio carunchoso, nós montámos o tiar, arranjámos alguma lã, mandámos fazer o fio e começámos a tecer mantas. Hoje a manta de Minde é um nicho de mercado com já fama internacional. Nós temos 3 tecelões
que tecem a verdadeira manta de Minde, onde mantemos as lãs 100% portuguesa e 100% lã. As receitas de tinturaria herdámo-las de há 50 anos atrás, ou 60. Os desenhos, todos os padrões, nós herdámos e registámos-los para evitar as cópias, não é? Registámos, e agora estamos na tentativa de registar o processo de fabrico, porque a manta de Minde é toda ela feita à mão. Não há ali máquina nenhuma. E aplicaram em outros objetos que... Sim, porque a manta acaba por sair cara, não é? Porque ela é cara, a mão de obra é cara. Os nossos ouvintes não estão a ver, mas tem uma mala de manta de Minde e a própria máscara. A máscara, vão criando outros produtos fomos criando, mas e divulgando com isso... Essencialmente a manta, não é? A manta é o nosso ex-libris, não é? E então avançámos com o ateliê de selagem, depois... Mais tarde formámos um cor de câmara, depois avançámos com uma galeria de exposições temporárias e em 2009 já tínhamos condições para ter um museu. Aliás, tínhamos condições um bocadinho antes, em 2009 abrimos, não é? Ele começou a ser assim um pouco trabalhado. Em 2002, 2003, conseguimos casa, que era uma casa que ele, em parte, tinha ajudado a desenhar, tinha sido primeiro do seu irmão, depois da sobrinha e afilhada, a pessoa com que ele tinha um grande contacto e que estava muito bem. Ele ajudou a desenhar a casa era habitada, mas a família toda gostaria muito que o museu um dia fosse para ali. Então, essa casa não foi do Roque Cameiro, era de familiares. A Casa dos Açores, não é assim que se chama? A Casa dos Açores, sim, porque a sobrinha casou com um médico dentista açoriano e quando fez a casa, como está ainda hoje, o senhor deu-lhe nome de Casa dos Açores, unicamente por essa razão, não é? E ainda hoje se chama a Casa dos Açores. E tem aquela arquitetura muito do Raulino. Muito ideias Raulino, mas o arquiteto da casa é o Fernando Perfeito Magalhães. Raulino, que era para Roque Cameiro, assim, um pai, quase. Estamos a falar no princípio do Vamos a falar nos anos 20, do século XX, não é? E por isso Roque Cameiro, com 20 anos, foi estudar para a Alemanha com uma bolsa de estudo, porque ele, quando saiu de Minde com 11 anos, vai para estudar para Lisboa e estudar e ao mesmo tempo trabalhar, porque eles eram 11 filhos, não é? E por isso os rapazes foram todos estudar, as raparigas tinham que ficar em casa e ele vai trabalhar com o irmão mais velho que tinha uma litografia. E é aí que ele entra em contacto com as pessoas que davam a trabalhar na litografia os seus desenhos, as suas aguarelas, como é o caso dos Manos Columbano, por exemplo, não é? Grandes amigos. O próprio Zé Malhoa. E então ele vai para aí para quê? Quando chegasse aos 16 anos, concorrer à Escola Naval, porque ele queria era ser marinheiro. O pai tinha sido oficial de marinha e ele queria ser marinheiro. Então sim. Daí na sua temática da aguarela sim, ele pintava muito o mar. O mar é muito importante. O mar de Minde não. Também, lógico, o primeiro mar que ele conheceu foi o mar de Minde, não é? E então ele vai concorrer à Escola Naval e não entrou. Não entrou porque via mal ao longe. Pronto, e por isso não entrou. Mas depois vingou-se, dizia ele, vinguei-me porque fez muito bem ao perto. E então aquela minúcia do pormenor, não é, que ele tem nas suas aguarelas. E por isso ele vai para Lisboa, depois o irmão leva a um concurso do governo português para técnicos e ele vai para a Alemanha, para Leipzig. E é quando está em Leipzig que o irmão lhe escreve dizendo que há um amigo que tem um miúdo que esteve em Inglaterra, mas o miúdo não se deu bem com isso, com a Inglaterra, e que vai mandá-lo estudar para a Alemanha. E diz, o miúdo vai, toma conta dele. Esse miúdo chamava-se Raulino. Pronto, e daí vem uma amizade para o resto da vida, não é? Para o resto da vida. Raulino morreu em 74, eu ainda o conheci, no dia dos 100 anos de Roque Cameiro. Ele que fez o prefácio do catálogo da exposição, não é? E daí a grande amizade com o Raulino, as muitas viagens que fazem pelo país e pelo Norte da África. Eles tinham um amigo que era cônsul em Rabat,
que era o Henrique Lopes de Mendonça, que todos os portugueses conhecem, não é? E há muita influência que nós levámos para o Norte de África e depois veio do Norte de África para cá, não é? Isso vê-se inclusivamente no torreão e no muro da Casa dos Açores. Vê-se um pouco essa influência, mas a casa não é raulino. Não é? Muito bem. Portanto, estava a falar que o museu abre... Abre nessa casa, que depois de os mais velhos morrerem, os mais novos... Enfim, era uma casa grande, com um jardim fabuloso, e manter aquilo é um bocadinho difícil para quem passa em Minho só temporadas, não é? Tem a sua vida profissional em Lisboa. E então resolveram vender a casa e nós fomos candidatos à casa, não é? Sem um tostão. E, portanto, já tinham feito um trabalho anterior, sim, portanto, a tal associação, o tal centro foi criado para fazer um museu, é verdade. Mas criaram vários alicerces, assim. Os alicerces estavam a ser criados, enraizados na população, que era isso que nos interessava, e era isso que iria fazer viver o museu. Foi nessa altura que eu meti na museologia, na lusófona, e que tive professores espetaculares, que ainda hoje tenho, e que hoje são Conselho Técnico Consultivo do museu, e que um deles diz-me, você devia fazer um estágio no Basque-Quebec. Eu fui fazer um estágio para o Basque-Quebec para entrar em contacto com os pequenos museus do Basque-Quebec, aquilo que se chama os economuseus. E foi excelente, porque eu colhi aí muita informação que depois, pensando e trazendo e dando aos meus primos e conversando, nos possibilitou depois avançar com o museu. A casa acabou por ser comprada por a Câmara Municipal. De Alcanena. Nós não tínhamos um tostão e realmente a determinada altura um grupo de industriais de Minho chegou-se ao pé de mim e disse, não, quem tem que comprar a casa é a Câmara, nós vamos acompanhar lá a Câmara, vamos expor o assunto e a Câmara há de comprar a casa. E comprou. A Câmara comprou a casa, mas toda a recuperação da casa foi feita com gente que o CAORG trouxe para... O CAORG, o Centro de Arte e Ofícios Rocameiro, trouxe para nos ajudarem na casa, entre eles os meus professores de museologia e aqueles que já não eram professores e que se prontificaram a trabalhar e acompanhar-me, e ainda hoje me acompanham, não é? O arquiteto que superintendeu os trabalhos de recuperação da casa, que foram muito poucos, só telhado novo e madeiramentos e pouco mais, manteve-se a traça da casa e até as divisórias, foi o neto de Rocameiro. E esse, sim, já tinha posto de parte as suas ferramentas de arquiteto e foi outra vez inscrever-se na ordem para poder fazer aquele trabalho. E foi um trabalho muito, muito, muito bem feito. E, portanto, explica-se o que se sente ali, portanto, sim, está em família, não é? Portanto, está no sangue, sim. E há o espírito de Rocameiro. Eu lembro-me que quando ele tomou conta do assunto e diz, eu vou tomar conta disto, não é? Ele diz, tudo isto tem que ser feito com muito amor. E foi o que fez. Não é? Ainda hoje é uma pessoa com 90 e tal anos, um bocadinho debilitado, mas que está sempre em contacto connosco. Não é? Sempre em contacto. Muito bem, então abriu ao público... Em 2009. 2009. Sim. Então já vamos entrar no museu. Muito bem. Logo após o próximo espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Cá estamos nós, mais uma vez, para a segunda parte deste programa, que estamos à conversa com Maria Alzira Rocameiro, diretora do Museu de Aguarela. Percebemos o contexto em que surgiu este magnífico museu. Vamos entrar então na Casa dos Açores. É isso, e para entrar chegamos a uma recepção, adquirimos bilhete? Adquirimos bilhete, custa 3 euros o bilhete, e o museu está aberto todos os dias da semana, excluindo a segunda-feira. A segunda-feira normalmente é o normal. É o dia que está. E os feriados, não abrimos aos feriados. Se houver assim um caso excepcional, podemos abrir ao feriado, mas normalmente não. Nós somos muito poucos e tem que descansar, não é? E já agora falando da equipa, a equipa é composta por quantos? A equipa dentro do museu é formada por 3 pessoas. Simplesmente há todo o apoio, não é? A direção é a direção do CAORG, do Centro de Arte e Ofícios Rocameiro. A secretaria é a secretaria do centro. O pessoal de limpeza é o pessoal do centro, por isso nós temos uma base que é comum
aos 8 polos da instituição, e o museu especificamente tem 3 pessoas dentro do museu, mais uma pessoa que é o nosso jardineiro e que é ao mesmo tempo o vigilante, não é? Porque a entrada para o museu faz-se pelo jardim e é um bocadinho, enfim, se fosse uma entrada para a rua era mais aberta, assim temos algum receio, a porta está sempre, é uma porta de vidro que está, a de madeira aberta, a de vidro está fechada e nós só abrimos quando tocam a campainha, porque há algum receio, não é? Então é um magnífico jardim. É um magnífico Então jardim. se é por aí que começamos, então temos 4 mil metros quadrados, não é? Um Ah. bocadinho mais de 4 mil metros quadrados, é um jardim mais que centenário, não é? E manter o jardim... Manter o jardim é difícil, não é? Mas como nós temos um protocolo com a Câmara é responsável pela manutenção do jardim, segundo diz o protocolo, não é? Muito bem. Há pouco falávamos ainda em off da dificuldade e da sustentabilidade dos museus. Sim, sim. Aqui tem que se recorrer a várias A formas. sustentabilidade do museu, repare que são as vendas que são mínimas e então neste tempo de crise estão a aumentar ligeiramente, mas ainda se nota muito pouco. Mas fala das vendas de grupo, Das vendas de produtos que temos da loja. dentro Tem da uma loja, e na merchandising da loja, sim. As entradas, que são entradas de 3 euros, quer dizer, não há tanto E especial. muitos com isenção ou alguns com com desconto de isenção. escolas. As escolas têm desconto e têm grupos de mais de 20 pessoas, que nós temos que sempre subdividir em vários grupos, porque o máximo dentro do museu são 10, 12 pessoas. As visitas são todas guiadas, todas, por técnico qualificado, e por isso as pessoas vão se dividindo, ou vão umas para o museu e vão outras para o ateliê de selagem, vão outras para uma aula de mindrico, e depois vão trocando, não é? E é assim que nós fazemos face aos grupos maiores, não é? Dando-lhe sempre que fazer. E então o jardim é realmente um espaço onde muitas vezes fazemos atividades. Nós fazemos imensas atividades no jardim e dentro do museu. Agora, um bocadinho menos atividades, porque dada a situação que temos vivido nos 2 últimos anos, é difícil manter mais gente dentro do museu, e aquele hall de entrada que é grandinho, mas acaba por ser pequeno para uma situação destas, não é? Mas fazemos muitas atividades fora do museu. Em relação a essas atividades fora do museu, nesses jardins, fazem atividades por própria iniciativa, mas também por vezes apresentações de outros projetos. Eu estou-me a lembrar dos materiais diversos, mas sim, também estão ligados. Sim, os materiais diversos Eu lembro de ir lá uma apresentação sim, nesse sim. magnífico jardim. Os materiais diversos fazem às vezes atividades no próprio jardim, não só durante o festival, mas durante o ano. Às vezes houve que há 3 anos um trabalho muito interessante que eles tinham e que fizeram umas 4 ou 5 sessões em meses diferentes, que era contos que contam. Um contador de histórias muito interessante e que movimentava uma série de gente. Fazemos concertos no jardim. Fazemos muitos concertos com alunos, com professores do Conservatório de Música. Fazemos atividades com crianças. Por exemplo, ainda ontem fizemos o nosso projeto com crianças, chama-se Projeto Laço Verde. Eu posso lhe explicar o que quer dizer o Projeto Laço Verde. É que Rocameiro nunca usou gravata, era sempre um laço verde de bolinhas brancas. E nós temos ainda um desses lacinhos lá dentro de uma vitrine. Curioso. Então o nosso projeto com as crianças chama-se o Projeto Laço Verde. Eles ontem eram detetives de arte. Então, durante o período de pandemia, houve algumas aguarelas que saíram de lá coisas. Saíram de lá figuras, saíram de lá objetos. E então eles foram ver se estavam na reserva, não estavam na reserva. E depois andaram à procura no meio dos esferovites e encontraram também trocados de umas aguarelas, eles passaram para outros. E esses detetives tinham 4 e 5 anos. Foi muito interessante. Fantástico. Muito Aprendizagem pela descoberta. É verdade, pela descoberta, sim. E em espaços não formais, Pronto, digamos eles tinham assim. que subir um banquinho para ver bem a aguarela, não é? Porque está um bocadinho alta para eles. Viam a aguarela e depois viam uma outra reprodução da aguarela em que tinha fugido uma pessoa. E eles tinham que ir à procura da pessoa, não é? Um dizia, ele está na reserva, foram à reserva, não estava lá, não é? Pronto. É esse trabalho. E as pessoas que visitam o museu
São muitos da comunidade, participam nessas atividades ou vêm também pessoas de fora? Para miúdos e jovens a participar mais dali, não é? Mais dali, porque normalmente estas atividades são domingo de manhã. O resto da semana eles têm tudo muito ocupado. O domingo de manhã normalmente é para o museu e então vão para ali, ou têm um filme e o comentário do filme, que é o Museu do Saco das Pipocas, todos têm um saco de pipocas, não é? Ou têm uma série de colchõezinhos que se põem para as salas do museu e eles estão ali a desenhar, deitados no chão, não é? Há também atividades relacionadas com a música, depende, não é? Depende das nossas ajudas também. Claro, Quem nos ajuda. E vão aproveitando as oportunidades e algum contexto sim, porque repare, nós somos os 3, mais o senhor do Jardim 4 e tudo o resto corresponde à instituição. O pessoal de limpeza, o pessoal de secretaria, a administração, transportes, tudo isso pertence à associação e é isso que permite a sustentabilidade do museu. Não é? Porque todos ajudam-se uns aos outros, não é? Tudo se ajuda. Às vezes há concertos de, sei lá, de uma masterclass, agora com o tempo bom, a masterclass acaba com um concerto, não é? Em vez de ser no auditório do conservatório, é no jardim do museu, não é? Portanto, isso traz muita gente. Muito bem. Então, portanto, entrando no museu, que espaço é que nós começamos por... O museu é muito pequenino, não é? O museu é muito pequeno, tem uma primeira sala que é dedicada à casa, com os desenhos da casa e mostrando ao público que aquela casa foi uma casa de habitação e foi adaptada para museu. Por isso o museu é muito pequeno, se fosse grande nós também não podíamos cuidar dele, porque trabalhamos de boa vontade, não é? Era impossível. E o museu então é pequeno, tem depois umas salas que são salas temáticas. 2 delas são com o tema da exposição e outra é sempre uma sala de retratos, que é uma sala maior, que era a antiga sala da casa, e então tem os retratos. Vamos mudando com a diferença que há um que nunca se muda e que nunca sai da parede, que é o retrato da mãe, porque custa-me chegar lá às pessoas para ver aquela aguarela, ela não está na parede, está na reserva. Olha, vamos sujeitando e ela está sempre na parede, não é? Ao contrário. Aquelas imagens que são âncora, não é? Não podemos tirá-la, não é? Há muito cuidado com o resto. Nós fazemos o seguinte, nós escolhemos um tema por ano e subdividimos o tema em 3 partes. Cada parte corresponde a 4 meses, que é o tema da exposição. Por isso este ano a exposição é o tema, este ano é os caminhos de Rocameiro. Então, os caminhos de Rocameiro, o caminho que está neste momento é, se me lembro o nome, não me lembro. O próximo é Rocameiro Marinheiro. O último é Rocameiro o Patriota. O primeiro foi Rocameiro o Terrunho, o homem ligado à terra. Não é? É que está até final de abril. Depois vem Rocameiro o Marinheiro, até final de agosto. E depois, os últimos 4 meses, Rocameiro o Patriota. Fantástico. E portanto, estratégias também para as pessoas revisitarem. E, por outro lado, para a aguarela proteger a aguarela. Claro. Não é? Ela não pode estar exposta à luz, não é? O ideal é que ela estivesse metida numa gaveta, mas as pessoas têm que usufruir delas. Claro, não é? para dar a conhecer o trabalho deste grande pintor. Há pouco falou do Mindrico, que a associação... Também não estudo o Mindrico, eu não sou de maneira nenhuma linguista, de maneira nenhuma, isso é lá para as pessoas que têm esse tipo de trabalho, nós divulgamos o Mindrico. Portanto, para quem não estiver tão integrado no que é o Mindrico, portanto, que é uma língua que surgiu no século XVII como código secreto dos fabricantes e comerciantes de mantas, não é? Sim. E ainda hoje é ensinada na escola. É difícil ensiná-la nas escolas. Está a perder a piação, é assim que se diz? Sim, não está a perder, ela está a ganhar. Está a ganhar nos últimos tempos, mas a dificuldade de ensiná-la nas escolas, eu penso que é mais, os miúdos não são só de Minde, e o Mindrico vive de situações, de histórias, de determinados contextos, de determinados lugares de Minde, e os miúdos que vivem, por exemplo, nas aldeias em volta, não sabem.
e por isso perdem-se quando vão aprender Mindrico, porque aquilo não lhes diz nada. O Mindrico é mais a língua de Mind. A língua, é um código hermético muito fechado, que é a essência dele, só não tinha razão de ser, não é? Exatamente. E de que forma então é que a associação e o museu Olhe, promove e divulga? Divulgamos através das legendas. Tudo o que está no museu é escrito em As próprias português e em tabelas Mindrico. têm em português Tudo em português e em Mindrico. E muitos dos visitantes Perguntam sempre. porque alguns até sempre. desconhecem por completo a existência do Mindrico. Sim, desconhecem, e normalmente nós, quando o visitante entra, fazemos a apresentação em 2 linhas em Mindrico, as pessoas ficam assim, olhar Pode para fazer nós. agora, os nossos ouvintes vão gostar Sim, de conhecer, então, vai ser engraçado. A Covana Jordão, a piação dos Charales, mas não é um poder de piação, é um tassalho. Agora todos querem saber a tradução. Eu falo Mindrico, mas não falo muito, falo só um bocadinho. Fantástico. Pois realmente surpreende, não conseguimos entender. Não, mas é muito interessante, porque às vezes há visitantes que pedem se podem ter, não é uma aula, se podem ter um bocadinho de contacto com o Mindrico, e nós fazemos esse contacto com o Mindrico através de coisas de Mind e os nomes que estão relacionados com as coisas e com os lugares. Isso é interessante, as pessoas gostam muito. Fiz a semana passada para um grupo de médicos de Lisboa. E então foi muito interessante. A reação deles. Muito interessante, sim. Fantástico. Só que também para falar alguma coisa, em termos técnicos, é complicado a tradução. Sim, é muito... Se quisesse falar alguma coisa em termos de ambiente, de linguagem médica, da medicina. Consegue-se essencialmente quando se jorda uma maqueta cópia. Diga. Essencialmente quando a pessoa tem saúde. Muito bem, fantástico. Olha, falou há pouco, e é uma das realidades que muitos dos museus tiveram que passar, ainda estão a passar, agora de uma forma mais ligeira. Como é que foi viver a pandemia? Foi horrível, porque nós ficámos em layoff. Porque, repare, as pessoas são pagas pela associação, não é? E por isso ficámos em layoff, mas houve coisas que nós em casa sempre fazíamos. Por exemplo, no primeiro confinamento, suponho que não tivemos em layoff, e então o que é que fizemos? Fizemos um concurso de aguarelas, porque nós pretendíamos era fazer um trabalho que era conversar com uma aguarela. E então, através do Facebook, nós apresentámos 5 aguarelas, as pessoas escolheram qual é que queriam. E então, depois de escolherem, nós já tínhamos as 5 preparadas, na eventualidade de não sabermos qual é que o público ia escolher. E então, com um trabalho, juntamente com a TV Mind, nós fizemos em direto, durante 1 hora, a apresentação da aguarela vencedora, não é? E apresentámo-la sob a forma de 3 linguagens diferentes. A aguarela escolhida foi o João Semana, da ilustração das Pupilas do Senhor Reitor. E então fizemos a apresentação da aguarela João Semana montado na sua égua, não é? E, ao mesmo tempo que apresentávamos a linguagem do Júlio Diniz. Apresentámos o trabalho de Roque Cameiro, pintando, e apresentámos ao mesmo tempo o trabalho do genro de Roque Cameiro, que se chamava Leitão de Barros, com o filme As Pupilas do Senhor Reitor. Só artistas. 3 linguagens. A linguagem do escritor, do pintor e do cineasta. Foi muito interessante, a TV Mind filmou isso diretamente. Nós 3 apresentámos as 3 linguagens, os 3 dos técnicos do museu, e foi muito, muito interessante. Muito mesmo, tivemos milhares de visualizações. Portanto, foi uma estratégia que encontraram para ultrapassar. Apresentámos isso no dia em que depois o museu reabriu, que foi na véspera do Dia Internacional dos Museus e da Noite dos Museus, e foi assim que comemorámos o Dia dos Museus. E no futuro, o que é que pode resultar para os museus em geral ter recorrido a estas estratégias mais digitais, redes sociais?
Repare, eu acho que há substituição essencialmente nos grandes museus. Agora, num museu como o nosso, eu não vejo aí uma grande vantagem, porque é tudo muito personalizado, as visitas são guiadas, há uma interação muito grande com o visitante é levado a ver a exposição, mas a escolher uma aguarela, a dizer as razões por que escolheu essa aguarela, se a pudesse levar para casa, qual é que levava e porquê, e por isso esta interação é muito importante. E o trabalho online é fabuloso, excelente, para nós foi ótimo dentro do período da pandemia, essencialmente no conservatório e até na própria dança, mas no dia-a-dia eu acho que nós podemos ultrapassá-lo e recorrer a ele só em casos que necessitemos mesmo, porque é um museu pequeno, um museu em que tudo é ali a ligação muito forte com o visitante. Não vejo grande necessidade de recorrer a todas essas técnicas. Se tivermos, e temos algumas, ótimo, excelente, mas o contacto pessoal continua a ser muito importante. Exatamente. Também em termos de atividades, têm concertos nos vários espaços. No interior será mais difícil, mas também tem. Mas também temos, às vezes, uma ou duas pessoas temos. E cursos livres? De cursos livres temos o curso de desenho e pintura. Todas as semanas, não é? Com uma pessoa da família, o pintor, o Saúl Rocamero, que é ele que orienta os cursos no ateliê. Familiar, lógico, como eu. E então ele é também um elemento da direção do Centro de Artes e Ofícios Rocamero e que tem ali as suas aulas, não é? E é engraçado que tem, suponho neste momento, 15 ou 16 alunos, são duas turmas, a turma de sábado e a turma de quarta-feira. E tudo gente que vem de fora. Nós não temos um único aluno de Minas. Perguntar precisamente se os participantes... Sim, temos gente que vem de Lisboa, de Abrantes, de Leiria, enfim, depois de Torres Novas, Golgã, Alcanena, sim, temos Torres Novas, sim, mas não temos neste momento nenhum de Minto. Santos da casa. Não fazem mas é só neste aspecto, porque no geral eles aderem. Sim, aderem, sim, quando o trabalho de crianças é essencialmente com gente. Como é que explica tanto talento ali sempre, no meio, naquele sempre vale? Sempre foi assim, sabe? Porque o meio é muito fechado, não é? E daí a língua, não é? Um meio fechado, isolado durante séculos, não é? Por outro lado, as pessoas tiveram sempre tendência para a arte. O grupo de teatro, já sempre dos meus avós. A banda é mais que centenária e por isso sempre houve uma ligação muito grande a este tipo de arte. E depois a própria pintura surge, enfim, Rocamero, se fosse tinha 160 e tal anos, não é? E por isso já toda a gente em Minho sabe quem foi, toda a gente em Minho sabe distinguir uma aguarela, quer dizer, olho para uma aguarela e para um óleo e as pessoas sabem distinguir, não é? E por isso há uma tendência para as artes. E por isso, inspirados pelaquela paisagem maravilhosa da Serra da Aire. Sim, a paisagem da Serra da Aire e da Costa de Minde e o Mar de Minde, não é? O Mar de Minde é assim. E não é o Mar de Miradeiros, estou a brincar pela rivalidade. Não é a rivalidade nenhuma, é que a água corre para Minde, que é o sítio mais baixo, por isso é natural. Mas eles usufruem tanto do mar como nós, é a mesma coisa, não é? Estamos os dois ali em volta. Não, que é engraçado, duas vilas muito próximas, uma pertence ao distrito de Santarém, outra Leiria. Ao distrito de Leiria. É a diocese não é diocese de Santarém. Não, Minde é diocese de Leiria e Miradeiros também. Aí é que está também. Unidas em termos de diocese. Mas em termos de concelho e em termos de distrito, a meio do Mar de Minde está a divisória. Há muito tempo que não há Mar de Minde. Não, desde o ano passado, este ano não houve. O ano passado, sim, o ano passado houve com aquilo que se chama uma aziela, uma cheia pequenina, não é? Houve 3 ou 4 azielas. Este ano ainda não houve nada. Acho que houve um dia em que começaram a correr aqueles riozinhos muito pequeninos, muito temporários, não é? E que vão depois alargar e dar o mar, não é? Mas depois também desaparece por causa do calcário, não é?
é? Que Não, forma as aquilo está grutas? cheio de grutas, cheio de algarves. De algarves. Os algarves tanto deitam água cá para fora, não é? Como a recolhem depois. A água some-se pelos algarves, não é? Mas este ano o inverno foi aquilo que nós sabemos, Sim, não é? Não infelizmente, choveu, infelizmente. não choveu ou choveu muito pouco e é preciso realmente que haja determinadas condições de tempo para haver cheia. Cheia e andar de barco, não é? Andar a de haver barco, passeios de barco. não é preciso ser uma cheia muito grande, mas andar de barco é ótimo, não é? Ótimo. Em relação à ligação do museu e o turismo, porque estamos ali num nicho perto das grutas de Miradeiro, de Fátima. Sim, o que nós vimos, essencialmente constatamos, nós não temos meios de divulgação. Esse é neste momento o nosso grande problema. Nós precisamos de marketing, divulgação e temos muito pouco. E há um turismo que as pessoas dizem, mas vocês podem usufruir desse turismo, que é o turismo religioso. Mas não, as pessoas que vão para o turismo religioso não vêm visitar outras coisas. Aliás, o Gonçalo deve saber isso muito bem, não é? Muito bem. Mas há dias eu falava com o meu novo presidente de Câmara, o Rui Anastácio, e ele dizia-me, mas se vem 1 milhão de pessoas por ano a Fátima, se 0,5% vier ao museu, já é muito, vamos captar esse 0,5%. Pronto, mas é preciso captá-los, não é? É difícil. Vem mais aquela pessoa que vai para Fátima ao longo da semana, que vai no seu carro, que vai descansar, que vai passar 2 ou 3 dias, esse sim pode ir ao museu. Agora, aquele que é o turismo religioso, não. Esse não vem. Sim, até porque na Serra da têm surgido muitos alojamentos locais, hotéis diferenciadores. Sim. Em termos... E mesmo em Mindá, realmente, onde alojar as pessoas e tudo isso, mas é um público muito específico. Repare, não é um museu que se poderia... Eu não gosto de utilizar o termo, eu vou utilizá-lo, mas não gosto de utilizar. Popularucho, não é? É um museu muito específico, com uma identidade muito, muito especial. E por isso nós recebemos toda a gente o melhor possível. E toda a gente sai de lá a saber um bocadinho mais do que quando entrou. Sim, isso nós temos esse prazer de divulgar e de mostrar tudo. Mas o nosso público, nós temos que captar o público que chega lá e que enriquece com aquilo que vê. É um público muito, muito específico. Muito bem, estamos quase a terminar o nosso programa, não sem antes de perguntar qual é o seu sonho para o Museu da Aguarela Roque Gameiro. Continuá-lo e deixar o legado e deixar aos outros aquilo que eu recebi. Obras em muito boas condições, podem ser usufruídas por todos e essa é a minha grande preocupação, que não haja alteração das obras, que se mantenham. Nós temos um cuidado extremo na conservação das obras e esse é divulgar a obra e divulgar mente. Muito, muito obrigado, Maria Alzira Roque Gameiro. Foi uma honra tê-la aqui neste programa e muitos, muitos parabéns pelo vosso trabalho. E como é que se diz obrigado em Medrico? Lince Ancho. Muito obrigada. Lince Ancho. Um grande abraço museológico é o que desejo, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e visitem logo que possam este encantador Museu da Vila de Minde. Certamente vão gostar de conhecer. Para a semana iremos falar sobre o Museu da Farmácia de Lisboa. Teremos a honra de ter connosco João Neto, seu diretor. Já sabem, Museus e Companhia, às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal. Obrigado e até lá. Engraçado.